Boa tarde a todos. Nós, do Grupo de Estudos em Tuberculose, agradecemos a presença de vocês neste momento e passaremos a apresentação do nosso palestrante. Professor Dr. Antônio Rufino Neto é médico pela Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de Harvard, doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, coordenador do Comitê do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, membro do Comitê Científico da Revista de Buenos Aires, assessor do Comitê Técnico em Tuberculose e coordenador geral da Rede TB. Nós solicitamos que os participantes mantenham o microfone desligado e, ao término, faremos uma rodada de discussão. Professor, o senhor consegue projetar daí, então? Pois não. Então, boa tarde a todos, né? É uma satisfação muito grande poder atender o pedido da Natália, a oportunidade de ver esse grupo de estudos epidemiológicos operacionais daqui de Ribeirão acabar se difundindo, e ela criou esse novo núcleo aí, né, de vocês, o grupo de estudos em tuberculose. Meus parabéns pelo trabalho da Natália e por tudo aquilo que vocês estão fazendo. Uma Natália me colocou como tema a arte da pesquisa científica. É bom a gente começar pensando, o que é arte, né? Arte, no fim, é uma habilidade, uma disposição para a execução de uma finalidade ou teórica ou prática, mas que seja consciente, que seja controlada e que seja racional. Eu vou pedir, então, para começar a apresentação. Vocês todos estão vendo, hein? Sim, professor. Alô? Estão vendo, né? Então, eu vou começar e depois dou as ordens para que a gente converse à vontade. Então, como ficou o título da apresentação, né? A arte da pesquisa. A pesquisa científica, evidentemente. Uma primeira coisa, se a gente vai fazer pesquisa, supõe-se que vai fazer produção de conhecimento. Então, um primeiro ponto que é bom destacar, então, pensando nessa proposta que a Natália me fez, eu vi que a melhor maneira de conduzir isso é fazer algumas considerações sobre pontos fundamentais na pesquisa. Eu não vou tentar fazer detalhamento, mas pelo menos assinalar uns pontos fundamentais da pesquisa. E como nós vamos pesquisa de conhecimento, a primeira coisa que é bom distinguir o que é conhecimento e o que é cultura, que muitos fazem um pouco de confusão, como se fossem coisas iguais e não são. Começando, vamos tentar definir o que é cultura. Na década de 50, surgiu no mundo nada mais, nada menos, 350 definições diferentes do que era cultura. Mas o denominador comum dessas definições, evidentemente, essas definições surgiram numa época que, no pós-guerra, que os países que ganhavam a guerra, que precisavam dominar, então, a época que a antropologia teve um desenvolvimento muito grande e muito intenso. E é dessa época para cá que tem essas 350 definições. Mas o denominador comum das 350 definições é o que está aqui no quadro. Se nós imaginarmos o homem, né, o homem tem a sua obra. O que é a obra do homem? Não vamos pensar na obra biológica, de urina, fezes, não, mas a obra que nós vamos ver em seguida, e quando ele produz essa obra e aproveita essa própria obra para a sua reflexão, né, isso é cultura. Ou seja, o que é essa produção humana? São ideias. Dessas ideias tem conhecimentos, tem valores, tem crenças, e tem também os artefatos, que são instrumentos,
ou mecanismo para sua elaboração, desenvolvimento do raciocínio e planejamento. Tudo isso é a produção humana. Se você soma tudo isso daí, isso é a cultura. Então, observa bem que cultura envolve tudo isso daí, conhecimentos, valores, crenças, artefatos, técnicas, etc. Né? Então, conhecimento é um dos aspectos da cultura. Então, quem que produz a cultura? Qualquer indivíduo que pensa, põe a sua cabeça em funcionamento e aproveita esse pensamento para ele mesmo voltar a refletir sobre o produto, isso é cultura. Então, conhecimento é um desses elementos. Pois bem. Então, agora a pergunta, o que é conhecimento? Quem é que produz conhecimento? É só quem faz pós-graduação? Quem é? Então, Professor, a apresentação não está mais disponível. Ah, não? Não, ela caiu. Então, vamos ver. Se for preciso, eu vou. Está vendo agora ou não? Ainda não está carregando. Escuta, eu acho que eu vou interromper a minha, então você vai fazer pela sua, pode ser? Pode sim. Então, peraí, deixa eu ver como é que eu saio desse negócio aqui. Para a gente só aparece o senhor. Ah, não, mas vamos. Só um minuto. Coloca aí para mim, por favor. Uhum. Quem é que está coordenando? É a Nilda? A Nilda. Quem é que está? A Nilda é nossa coordenadora do programa municipal e estadual, aqui em Porto Velho e em Rondônia, e ela está acompanhando também a apresentação. Tá bom. E quem que está coordenando aí a projetar? É você mesmo, Natália? Sou eu mesma. Ah, então tá. Volta lá no começo, então. Tá. Só um minuto. A tecnologia nem sempre está ao nosso favor. Nós estamos fazendo uma palestra a milhares de quilômetros de distância, né? Um pouquinho mais de 3.000 quilômetros. Muito bom. Eu vou tentar ampliar aqui, enquanto o senhor continua a apresentação. Isso, amplia. Conseguiu ampliar? Isso. Então, posso continuar, então? Pode sim, professor. Então, como eu disse, a cultura é o que resulta, é a obra do homem, que é traduzida em termos de ideias, conhecimentos, valores, crenças, artefatos, técnicas, etc., que serve para o homem pensar. Portanto, conhecimento é um dos aspectos da cultura. Então, próximo, por favor. Próximo. E vem a pergunta, o que é conhecimento? E uma maneira prática que eu vejo de ver através de uma imagem, próximo, por favor. Próximo. Se a gente imagina o eu consciente, não é o eu, o id ou inconsciente, não, é o eu consciente. É o que está bem no miolo dessa apresentação. Se nós imaginamos que nós vivemos cercados por seres o dia todo, e nós somos bombardeados por informações desses seres, e aqui é bom a gente definir o
muitos ficam pensando que ser é um ser biológico. O ser biológico é um ser. Eu sou um ser. O lápis é um ser. Esse computador é um ser. Mas pode ter os seres, esses são seres concretos. Mas pode ter os seres também que são abstratos. Por exemplo, a dor é um ser. O amor é um ser. As saudades é um ser. Se a pessoa não acredita em dor, tem uma cólica renal ou tem uma dor de dente, que ele vai acreditar. Ela é um ser que ela existe. Você não vê, mas ela existe. Pois bem, nós vivemos bombardeados por essas informações, que é esse processo de promover o aparecimento desse ser que chama-se intuir, em filosofia da ciência. Então, intuir é promover o aparecimento do ser. Para a filosofia, chama-se ser, tudo que aparece para quem procura. Não basta eu falar que o ser existiu, porque para outra pessoa que está ao par assim, não está nem sequer vendo ou sentindo o ser. Então, a definição de ser é o que aparece para quem procura. Quando a pessoa, então, é intuída por esses seres e leva nessa representação que eu fiz aqui de reflexão, isto é, de bater e voltar internamente na nossa cabeça, né? Essa é a ideia de reflexão de ótica, de bater e voltar. Quando existe essa reflexão interior, e depois existe essa exteriorização, a pessoa exterioriza aquilo que ela pensou, que ela refletiu. Ela está emitindo um conceito. Então, há esse processo de intuir os seres, de refletir sobre os seres e conceituar os seres, isso chama-se conhecimento. O próximo, por favor. Próximo. Então, a esse processo, intuir, refletir, produz conhecimento. Uma primeira pergunta que surge, quem que produz conhecimento? É só os pesquisadores? É só pós-graduação? É só graduação? Eu diria que não. A pessoa não precisa nem sequer saber ler ou escrever para produzir conhecimento. Basta a pessoa estar aberta ao mundo, deixar-se intuir por todas as informações que o mundo lhe oferece, refletir esse mundo e pôr para fora esse mundo. Ela é uma produtora de conhecimento. Repito, não precisa fazer pós-graduação, nem graduação, não precisa nem saber ler e escrever. A pessoa pode produzir conhecimento, né, se ela reflete a vida que ela está levando. Então, um agir assim, pensando no que está fazendo e quais são todas as consequências. Então, isto é conhecimento. Não confundir esse conhecimento, né? Falar, mas o conhecimento científico é uma das facetas que nós vamos ver já já. Espero que tenha ficado claro, então, que é conhecimento, que todos nós, todos que estão participando desse evento aí virtual, se estão pessoas que estão pensando naquilo que estão fazendo, naquilo que estão vendo, naquilo que estão sentindo, estão refletindo e pondo para fora a sua reflexão, estão produzindo conhecimento. Então, basta a pessoa querer produzir conhecimento, se predispor a pensar no mundo e nas atividades que ela mesma está fazendo. O próximo, por favor. Próximo. Existem diferentes tipos de conhecimento. Existe um conhecimento chamado conhecimento popular, existe conhecimento científico, existe o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. O que caracteriza o conhecimento popular? Aquilo que também é chamado de bom senso, ou do senso comum. É um conhecimento que ele é valorativo, isto é, trabalha com valores, ele é reflexivo, isto é, as pessoas pensam, estão refletindo. É muito comum um médico, enfermeira, etc., achar que as pessoas são uns burros, ignorantes, que não refletem, mas às vezes refletem até mais do que o médico, do que a enfermeira. São pessoas que refletem. Tem a característica que o conhecimento é assistemático, ele não segue uma sistematização. É um conhecimento que é verificável, falível e inexato. Essas são as características do conhecimento popular. O que caracteriza o conhecimento científico, que é o que talvez todo esse grupo que está participando tenha interesse em ver, o que é esse conhecimento científico.
conhecimento científico ele tem como característica, primeiro, ele é real ou factual, isto é, trabalha com fatos. Enquanto lá estava trabalhando com valores, aqui vai trabalhar com fatos. É um conhecimento que é contingente. O que significa isso? É um conhecimento que poderá acontecer ou não. Posso produzir um conhecimento, uma tese, e isso fica engavetado, nunca ninguém usa. Então, a ideia do contingente é de ser uma coisa que poderá acontecer ou não. Agora, aqui que vem uma característica que é fundamental, é um conhecimento que é sistemático, diferente do conhecimento popular, que é assistemático. E já já nós vamos ver no que consiste essa sistematização. É um conhecimento que é verificável. Para que seja um conhecimento científico, é preciso que seja verificável, senão, para você contestar as hipóteses, velho. É falível. Conhecimento científico não significa alguma coisa infalível, ela é falível. E é aproximadamente exato. Alguns estranham, aproximar não é exato, não. Conhecimento nunca diz, na ciência, nunca se fala que o conhecimento é exato. Quem fala isso são quem faz cientificismo e não ciência. O próximo, por favor. A característica do conhecimento filosófico é um conhecimento que é valorativo, isto é, trabalha com valores, é racional, sistemático, como é a da ciência, não verificável, porque nós estamos trabalhando com ideias, infalível e exato. Observa que quem faz filosofia, assim como também a teologia, estão trabalhando com alguma coisa que é infalível. Porque se for falho, aquilo que ele está pensando, ele muda de autor, muda de livro, ele quer trabalhar com uma coisa que seja infalível. Né? O que é o conhecimento teológico? Ele também é um conhecimento valorativo, trabalha com valores. Diferentemente do conhecimento racional, é um conhecimento inspiracional. É um conhecimento também sistemático, não verificável, está trabalhando com ideias, também é infalível, também é um conhecimento exato. Observar bem que a diferença entre filosófico e teológico, o filosófico é racional, o teológico é um conhecimento inspiracional. Enquanto no conhecimento do senso comum para o científico, a diferença fundamental estava na sistematização. E o que é essa sistematização? Vamos ver agora. Próximo, por favor. Próximo. Aqui está a colocação dos 4 conhecimentos. Então, depende muito de qual é o contato que você está tendo com o mundo. Quando você está tendo um contato com o mundo empírico, o que é esse mundo empírico? É esse mundo com o qual nós interagimos, que você vê, que você é passível de fazer experimentações. Então, ou você produz esse conhecimento do senso comum, ou também chamado popular, ou produz o conhecimento científico. Quando nós estamos trabalhando com ideias, aí nós mudamos nessa seta de baixo. Como que eu vou trabalhar com essas ideias? Se eu trabalhar pela razão, eu vou produzir o conhecimento filosófico. Se eu trabalhar pela fé, eu vou produzir o conhecimento teológico. Poderia perguntar, são só esses tipos de conhecimento? Não, existem outros ainda que não estão nessa chave. Por exemplo, o conhecimento mítico é um conhecimento que a coerência dele está mais no sentimento do que na lógica. Ele não está contemplado aqui. Tem um conhecimento artístico que não está aqui. É a arte que nós acabamos de definir para vocês o que era a arte. Mas nós vamos centralizando cada vez mais na nossa apresentação. Então, é nesses conhecimentos que nós vamos ver, que está em contato com esse mundo empírico, que vocês todos aí estão, e na direção ao conhecimento científico, que é o que nós estamos procurando. O próximo, por favor. Próximo. Quando se fala em sistematização, o que é essa sistematização? Suponha que qualquer um de vocês resolva fazer uma pesquisa. Quer fazer uma pesquisa seja qual seja, lá em Rondônia, em Porto Velho, que seja em Brasília, que seja em Ribeirão, ou na Austrália, né? Então, o Mário Bunge, ele estabelece aqui, são 3 etapas diferentes, que só colocaram na tela,
Pode botar mais, pode pôr mais. Mais, isso aí. Ele coloca como 8 etapas. O fundamental não é o número de etapas, mas vocês entenderem a sequência dessa etapa. E tem livro do próprio filósofo Mário Bunge, que coloca em 10, 12 etapas, mas o número não interessa, o que importa é a sequência. Se alguém de vocês resolve fazer ciência, a primeira coisa nessa sistematização é perguntar qual é a pergunta que você está fazendo. Você tem uma pergunta, e qual é a pergunta? Então, é formular essa pergunta que seja formulada de uma maneira fecunda, que seja clara para você o que você está querendo. Às vezes a pessoa tem perguntas a respeito do mundo, mas não fica bem claro, fica um negócio nebuloso. Então, seria bom uma delimitação dessa pergunta para você. O que é que está te incomodando? O que está te incomodando para a Nilda Barros, que é a coordenadora do programa lá, está coordenando que estão demorando muito para distribuir o remédio. É um tipo de pergunta que ela faz. Por que demora? Tá certo? Que o pessoal deveria fazer o DOTS e não estão fazendo. Então, a pergunta é por que não faz o DOTS? Por que o percentual de abandono está tão alto? Por que abandona mais quem bebe, quem não bebe? Quais são os fatores que estão ligados com o abandono? Você vê que estão fazendo uma série de perguntas. Tá? Então, ainda a Nilda pode... Estou me referindo à Nilda, que foi apresentada como coordenadora do programa. Então, ela deve ter dezenas ou centenas de perguntas na cabeça dela para quem está efetuando um programa. Quantos pacientes vocês estão atendendo nessa unidade? Qual a idade, qual o sexo desse paciente, qual a profissão, qual a procedência? Tudo isso são perguntas. Poderia fazer um trabalho científico? Pode, perfeitamente podemos fazer um trabalho científico com isso. Para responder pura e simplesmente uma pergunta: qual é a distribuição, né, segundo as características sociodemográficas da clientela da Nilda, lá em Porto Velho. O outro poderia saber, não, eu quero saber em Rondônia, o outro não, eu quero saber no Brasil, eu quero saber no mundo. Tudo isso são perguntas. Toda vez que nós temos uma pergunta, essa pergunta desdobra, nós vamos para o item 2. Começa já a supor conjecturas e explicações à hipótese. Toda vez que aparece uma pergunta, a pessoa começa já a conjecturar. Por que será que as pessoas abandonam? A pergunta é: qual o percentual de abandono? E aí já começa a conjecturar. O que poderia estar ligado a esse abandono? Seria a idade do paciente? Seria o sexo do paciente? A profissão? A distância que ele mora do centro de saúde? O que está ligado a isso daí? Eu estou pura e simplesmente conjecturando. Né? Às vezes chega um ponto até da gente formular uma hipótese. O que é uma hipótese assim em ciência? Em hipótese, é uma explicação provisória que nós damos de alguma coisa. A Nilda pode chegar aqui e falar: olha, aqui em Rondônia, a causa do abandono do tratamento é por causa da idade dos pacientes. É uma hipótese que ela formulou. Até alguém pode falar: a Nilda está louca. Ela está louca, mas ela formulou a pergunta, tá certo? Ela está fazendo uma pergunta. E ela está falando que está associada com a idade do paciente. Na hora que a gente começa a associar uma ideia com a outra, eu estou formulando uma hipótese. Nesse instante, a Nilda não falou que isto é a verdade, a Nilda falou que isso é uma hipótese. Então, na hora que falou isso é uma hipótese, então Nilda prova a hipótese. Então, o trabalho vai mudar de categoria para nós, nós vamos ver já já. Muito bem. Então, reformulando, recomeçando. Nós temos que enunciar perguntas, bem formulada, fecunda. Segundo lugar, ver as conjecturas que estão ligadas, para ver se nós já estamos formulando uma hipótese que aquilo está associada com alguma coisa ou não. Às vezes eu não estou pensando em associação nenhuma, mas eu estou querendo descrever. A pergunta continua em pé, mas eu não tenho hipótese. A pergunta da Nilda pode ser: bom, eu não, por enquanto não estou associando com nada, eu só quero saber como que descreve isso em Porto Velho. O percentual de abandono, a prevalência de abandono segundo idade, sexo, condições geográficas, etc, etc. É uma descrição. Se ela continua pensando, vai para o terceiro item, começa a derivar consequências lógicas das conjecturas.
Comecei a pensar que o pessoal talvez não tenha vindo, porque mora distante, etc, etc. E eu estou derivando essas consequências lógicas. Será que a distância... de onde é essas pessoas? Mora ali no centro da cidade, no bairro, na periferia, ou mora lá na grande Porto Velho? Onde que eles estão morando? Eu estou derivando consequências lógicas. Às vezes, quando nós estamos já formulando uma hipótese, né, mas eu tenho técnicas para avaliar essa hipótese? Você tem jeito de técnica para você conseguir isso? Eu posso, às vezes, estar fazendo uma conjectura que os satélites de Júpiter têm uma órbita lá, uma equação diferencial de quarta ordem. Eu pergunto, você tem jeito, você tem técnica para você já avaliar as órbitas de Saturno? Eu falo, não, não tem. Então, sua pesquisa parou aí. Ou você pode vir aqui e falar, não, a causa do abandono está ligada ao cromosoma 22 no núcleo, no site tal, 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 tal. Eu pergunto, você tem técnica histoquímica capaz de detectar isso que você quer? Você fala, não, não tem, por enquanto. Então, a sua pesquisa também vai parar aí. É impossível ir para frente. Nós só vamos para frente se nós tivermos técnicas para avaliar a hipótese. Eu posso querer saber qual a prevalência de pessoas que têm tuberculose latente. Ora, para saber a tuberculose latente, eu precisava de uma prova tuberculínica. Você tem tuberculina, você tem seringa, você tem alguém que faz, falando, não tem nada disso. Então, acabou a sua pesquisa. Agora, se você tem essas técnicas, tudo bem. Então, agora nós vamos para o item 5. Essas técnicas que você usa ou vai utilizar têm credibilidade? Ou responder uma pergunta muito simples, mas difícil de responder. O que é essa credibilidade? Qual é a acuidade dessas técnicas? Ou seja, qual é a sensibilidade, qual é a especificidade dessas técnicas, quais são os valores preditivos dessas técnicas. Senão, nós vamos começar a fazer uma pesquisa, eu estou usando um instrumento que o instrumento não tem crédito nenhum. Eu estou usando uma máquina fotográfica, mas uma máquina que não registra adequada e convenientemente os detalhes que tem numa paisagem. A máquina minha é muito ruim. Então, eu precisava de uma máquina que seja adequada. Para ser com essa máquina adequada, é bom ter familiaridade com o assunto em si, com o tema em si, então, com quem está na administração, para ver qual é a técnica que eu vou utilizar e qual que é a mais adequada. Eu vou fazer questionário. Quem que vai fazer o questionário? Quem que vai entrevistar? A pessoa sabe entrevistar? Uma coisa que é bom deixar claro já nesse instante aí, que médico, enfermeira, às vezes se propõe muito a fazer entrevistas, né? E médico e entrevista não são preparados para fazer entrevista. Eles são preparados para fazer anamnese. A anamnese é outra coisa. A anamnese, tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o auxiliar, o técnico, etc., estão interessados em chegar à mesma conclusão. No caso de uma entrevista para a pesquisa, nem sempre o entrevistado está lá interessado nisso daí, é você que está interessado. E você sabe as técnicas de como manter uma entrevista, manter a avidez. Às vezes vai querer entrevistar uma mulher que está na hora do almoço, ela tem que fazer um almoço para o marido que está chegando naquela hora. E você perturbando e aborrecendo com pergunta que ela não está nem aí, não sabe do que você está falando. Pois bem, tudo isso é simplesmente uma preocupação de saber se essas técnicas que você vai utilizar são confiáveis. Então, eu estou usando o dado Sinan. Eu pergunto, o dado do Sinan é adequado? Ele tem uma acuidade adequada? Qual é a sensibilidade, a especificidade dele? Quanto que, de fato, ele está medindo das coisas? Tá? Aí nós vamos para o item 6. Aqui é levar a efeito e avaliação da interpretação. Aí é a hora que deu, de fato. Você observa que todas as etapas, até a etapa 5ª, nós estamos num trabalho intelectual. Estamos trabalhando só na nossa cabeça. É agora que chegou a hora da pesquisa propriamente dita. Pesquisa, isto é o trabalho de campo, levar a efeito, avaliação, interpretar os resultados. O que significa isso? É a hora que nós vamos para campo e que, de fato, nós vamos buscar informações
para ver se aquilo que a Nilda está pensando é correto. Ela levantou a hipótese que a adesão ao tratamento dependia do nível cultural. Era a hipótese dela. Ela pode estar maluca, né? Então, vamos ver se a maluquice dela tem fundamento ou não. É a hora que nós vamos pegar aqueles pacientes que seguir os pacientes para ver o nível cultural, para depois ver se abandona. Eu posso, ao contrário, eu posso pegar aqueles que abandonam e, a partir do abandono, ver que fatores poderiam estar interferindo. Nós vamos chegar a isso daí já já. Pois bem, esse é o item 6. Né? O item 7 é avaliar. Depois que nós levamos a efeito, evidentemente, nós chegamos aos resultados e agora vem a seguinte coisa. Até que ponto aquilo que a Nilda estava pensando tem fundamento? Aquela pretensão da hipótese da Nilda faz sentido ou não faz sentido? Tá? Então, Nilda, você desculpa, eu estou usando o seu nome aqui para justificar o modelo, né? Para justificar o modelo. Se a hipótese inicial era que a adesão está relacionada com o nível educacional, era essa a hipótese. Então, o nível educacional me determina a adesão ou abandono. Nós fizemos toda a investigação e chegamos à conclusão que tinha fundamento o que a Nilda pensou. Tem fundamento? Tem fundamento. Ou poderia não ter fundamento. Absolutamente não tinha fundamento nenhum. Aí nós vamos para o 8º item. Determinar o domínio para as quais são válidas as hipóteses e as técnicas, formular novos problemas. Pois bem, quando chegou no final de tudo, a Nilda falou, olha, tudo que eu pensei tá errado. A minha hipótese está furada, não serve. Perdemos tempo? Não perdemos tempo, nós ganhamos tempo. Nós vimos que não está associado com este fator. Mas poderia estar associado com outro fator? Pois bem, vamos começar de novo, então partimos com uma nova, vamos reformular o problema, reformular a hipótese, reformular e começar tudo outra vez. Por que isso é importante para nós? Que uma vez que eu tenho uma hipótese, eu fui atrás dessa hipótese, testei essa hipótese, eu posso chegar a duas conclusões. Ou eu rejeito essa hipótese ou não rejeito essa hipótese. Uma hipótese não rejeitada, isto é, aceitei a hipótese, isso constitui para nós o que se chama um princípio ou um postulado. A hora que você junta um monte, então, princípio postulado é uma hipótese que foi testada e não foi rejeitada. Um conjunto de princípio postulado me dá o que se chama uma teoria. E um conjunto de teoria me dá o que se chama uma ciência. Então, se alguém perguntar nesse instante, o que é uma ciência? Ciência é um conjunto de teorias. O que é uma teoria? É um conjunto de princípios ou postulados. E o que é um princípio postulado? É uma hipótese que foi testada e que não foi rejeitada ainda. Não foi com essa pesquisa minha, mas amanhã ou depois alguém pode rejeitar essa minha hipótese. Pode falar, não, está tudo furado. E a ciência caminha dessa maneira. O próximo, por favor. Então, voltando simplesmente naquele esquema nosso inicial, né? Nesse processo de intuir os seres, né? Nem todo mundo intui de maneira igual. Aquilo que eu estou vendo de um problema, aquilo que a Nilda vê de um jeito, a Natália vê do outro, a Melisane vê de outro jeito diferente. É um jeito que elas têm, cada um está vendo. E estão errado? Não, absolutamente não. Cada um está vendo com os olhos que ela tem, com a sensibilidade que ela tem. Eu vou projetar alguns slides para provar isso para vocês. Próximo, por favor. Se perguntar para vocês o que é que vocês estão vendo aqui, eu não sei quantas pessoas estão participando dessa apresentação, mas seguramente se tiver 10 ou 20 ou 30, cada um está enxergando uma coisa e está interpretando uma coisa. Eles perguntaram, bom, o que é isso daí? Perguntar até para mim, que fui eu que fiz. Eu não sei o que é. Me deu na cabeça de fazer, eu fiz. O que é? Seja o que você quiser. Vai depender de quem está olhando. O arquiteto vê de um jeito, o engenheiro vê de outro, o matemático vê de outro, o artista vê de outro, cada um enxerga de um jeito. Isso aí. Próximo, por favor. Próximo. O que é isso daí?
Mas aí são figuras que é tirada do livro do Etapas da Investigação Científica, do Leonard Agenberg. Leonard Agenberg é um matemático, epistemólogo, e no livro dele, nas etapas, está isso. O que é isso daí? Não sei, cada um enxerga o que quiser enxergar. É bico de passarinho, ou é, não é, ou é ameba. O que é esse negócio aí? O próximo. Próximo. Tá aí, do mesmo livro. O que é isso daí? Cada um está vendo uma coisa. O próximo. Aqui, esse daqui é tirado do livro de Filosofia da Ciência, do Rubem Alves. Tem pessoas que olham essa gravura aqui e vê que é como se fosse o perfil, a boca de uma velha, de uma senhora idosa que está com um penacho, aqui está o nariz da velha, aqui a boca, etc. Outros falam, não, não é a velha, é uma moça. A moça vista mais de perfil, então isso daqui seria o queixo da moça, correto, tá correndo aí? Ótimo. Aqui seria um colar da moça, etc. Agora, o que é? É velha ou é moça? Não sei. Depende de quem está olhando. Agora, o pior é que as pessoas, quando faz a descrição da célula, do jeito, o Anilda ou a Melisane descreve aquilo, ela descreve, é uma verdade para ela. É ela como ela está sentindo. Agora, na hora que se apresenta isso lá num congresso, cada um vai enxergar de um jeito. Então, precisa ver com que clareza, com que instrumento que você está vendo, como que você está enxergando todas essas coisas aí. Espero que tenha ficado claro para vocês que nesse processo de intuir, né, cada um enxerga de um jeito. Próximo, por favor. Se eu perguntar para vocês o que é isso daí, daqui também é tirado do livro do Rubem Alves, Filosofia da Ciência. Se perguntar para cada um de vocês que estivesse aí, cada um vai dar uma resposta. Um é fundo branco com mancha preta, outro é preto com não sei o quê, cada um dá um palpite. Se nós rearranjarmos essas coisas... Próximo, por favor. Próximo. Se perguntar agora o que é isso daí, evidentemente, a grande maioria fala, bom, isso é um cachorro. É a impressão que tem que é um cachorro. Tudo bem, eu também tenho a impressão que é um cachorro. Mas isso é realmente um cachorro? Está faltando um monte de pedaços aí que estão em branco. É um pedaço. Mas para quem bolou, para quem percebeu aquelas coisas, imaginou, então ele estabeleceu como uma hipótese, isso seria um cachorro. E quem faz ciência, o cientista é que nem uma criança. Ele é um brincalhão, ele gosta de brincar com a natureza. Só que a criança tem, quando ela brinca com aqueles brinquedos de quebra-cabeça deles, ele tem a imagem de um cachorro aqui, e do outro lado eu tenho as peças. Então a criança vai juntando aquelas peças, quando ela termina o jogo, ela juntou, é um cachorro perfeito, porque preencheu todos esses vazios aí. Então ele tem certeza absoluta que aquilo é um cachorro. Agora eu pergunto, quando nós formulamos nossas hipóteses, nós tentamos dar um modelo para a natureza. O modelo é que fosse um cachorro. Agora, nós pegamos todas as peças disponíveis para... Não. A Nilda pegou todos os pacientes de tuberculose? Não, não pegou. Pegou uma amostra. Então, vai ficar sempre essa cisma para nós. Isso pode ser um cachorro? Pode. Mas poderá ser um rabo de elefante? Pode. Pode também. Uma probabilidade muito pequena, mas poderia ser um rabo de elefante. Por que não? Ou uma perna de um javali. Tá? O mais provável é que seja um cachorro. Tá? Próximo, por favor. Aqui, evidentemente, o estatístico, na maneira sempre de estatístico, você vai conversar com o estatístico, você quer provar qualquer coisa do seu... Ele sempre tem uma maneira peculiar de pensar, ele pensa sempre em duas hipóteses. Uma hipótese H0 para ele, ele sempre nega tudo que você quer provar. A Nilda acha que o problema é de falta de educação, era para problema de educação. O estatístico fala pela hipótese H0 que não está associado com a educação, versus a hipótese alternativa, está associado com a educação. Né? O estatístico sempre, ele me coloca a vedete para ele, é a hipótese H0.
Você vai fazer todo o estudo para ver se você aceita ou rejeita essa hipótese H0. Pois bem, nesse quadro que está na frente de vocês, então lá em cima está a hipótese H0. Não é um cachorro, eu estou falando a verdade. Aquilo não é um cachorro. Agora, isso que eu estou falando pode ser verdade e pode ser falso. Quem fez o estudo, a Nilda levou o estudo em Porto Velho. Depois que ela levou o estudo, ela rejeitou a hipótese H0 dela. Ah, gozado, eu rejeitei. Não, a verdade que estava associado, eu rejeitei esse H0. A Nilda cometeu um erro? Cometeu. Eu estou rejeitando uma verdade. Esse erro tem nome em estatística. É o erro que chama-se alfa, ou nível de significância de um teste. Isto é a probabilidade de rejeitar H0, sendo H0 verdade. E se ele não rejeitar uma coisa que é falsa, né? Ele rejeita uma coisa que não comete erro nenhum. Se a hipótese H0 é uma verdade e eu não rejeito essa verdade, evidentemente eu não cometo erro nenhum. No entretanto, se a hipótese H0 é falsa e eu não rejeito, eu estou cometendo um outro tipo de erro. É a probabilidade de não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Vocês estão percebendo por esse gráfico, por esse tabela aí, que qualquer pessoa que faz ciência, isto é, todos os cientistas do mundo, eles passam a vida inteira deles, né, perturbado com esses dois erros, alfa e beta. E se falar, eu não quero cometer erro nem alfa nem beta. Ah, é? Então eu estudo o universo inteiro. Eu queria ter ideia qual é o nível de hemoglobina no sangue, né? Mas não quero cometer erro nenhum. Eu tirei só 5 ml, e naqueles 5 ml fiz análise. Você está cometendo erro? Estou cometendo. Alfa e o beta está aí por trás. Fala, mas eu não quero cometer erro. Não quer? Então examina, mata o indivíduo, pega os 5 litros de sangue dele e examina. Aí você não comete erro nenhum. Você está trabalhando com amostras. Tá? A mesma coisa, quando você trabalha com um universo inteiro que você tem em mente, você tem umas tantas conclusões. Você trabalhou com amostragem, evidentemente, você está sempre sujeito a esses erros, alfa e beta. Lembrando sempre, a hipótese estatística é sempre uma hipótese assim para ele a nulidade é negar aquilo que você está afirmando, versus a hipótese alternativa, que é a H1, que é aceitar a hipótese que você tem. E como a vedete sempre essa hipótese H0, esse erro alfa e beta vai permear todos os trabalhos que nós estamos fazendo. Pois bem, vencida essas etapas aqui, então nós tínhamos uma pergunta, fizemos conjectura, fizemos hipótese, via que tinha material para a gente, tinha técnicas, as técnicas eram aceitáveis, então nós levamos o trabalho em frente, fomos, analisamos, etc., e tinha uma hipótese e não rejeitamos essa hipótese. Então eu disse que nós construímos um princípio e um postulado. Um conjunto de princípio e postulado me deu o que se chama uma teoria, um conjunto de teoria me deu uma ciência. Próximo, por favor. Próximo. Aqui está a classificação de ciências do Mário Bunge também. Ele classifica as ciências em 2 grandes grupos. Aquelas ciências que são formais, trabalham com lógica, por exemplo, a lógica e a matemática. O lógico e o matemático, você pode dar papel e lápis para ele e mandar para a Lua, mandar para o espaço, que ele continua fazendo lógica e matemática. Ele nem precisa do mundo para pensar. Ele pensa com lápis e papel, ele formula a hipótese dele, o postulado, ele mesmo testa. O matemático, ele mesmo cria o postulado, se ele consegue provar o postulado, aceita. Se não consegue, destrói tudo. Já tem outro grande grupo das ciências factuais, que trabalham com fatos, somos todos nós aqui, né? Imagino que não deve ter nenhum lógico ou matemático na plateia, nós estamos nesse grupo de baixo, factuais. Estão trabalhando com fatos. Que tipo de fato? Pode ser aqueles fatos naturais ou fatos culturais. Quem que trabalha com fatos naturais?
Em geral, as pessoas de cadeiras básicas, né? Ou está trabalhando com física, química, biologia, psicologia. Quando eu falo física, química, pode ser físico-química, bioquímica, a química pura, etc, etc. O próprio Mário Bunge coloca a psicologia individual nesse nível aqui das ciências naturais. Mas ele mesmo também coloca no grupo das ciências culturais, a psicologia social. Essa daqui vai mexer com aspectos culturais do problema. Psicologia social, sociologia, economia, ciência política, história material, história das ideias, antropologia, etc. Aqui tem uma coisa que é muito importante a gente chamar a atenção. Enquanto o pessoal das ciências naturais estão trabalhando sempre com um universo que é contínuo, coerente, né? Não tem contradição nenhuma, as leis são estáveis, né? A pessoa descobre uma lei aqui na física, na química, calor dilata os corpos, que o comprimento é isto, tanto, é aqui na China, no Japão, qualquer lugar. Quando nós caímos nas ciências culturais, nós estamos num outro campo. Nós estamos trabalhando com fatos que às vezes são heterogêneos, enquanto lá em cima eram homogêneos, que são heterogêneos. São fatos ligados à cultura, estão ligados ao tempo. Hoje é, amanhã não é mais. Né? Eu tenho um ambiente cultural, e às vezes eu vou trabalhar com adesão ao tratamento, o uso de máscara agora. Numa cidade, o pessoal pode usar máscara num determinado momento histórico. No dia seguinte, param de usar. Sai uma lei diferente, ou sai um presidente da República sem máscara, e todo mundo vai atrás, vai ver como é que vai atrás dos modelos que tem. Ou a Madonna aparece usando um vestido, todo mundo vai naquela moda. É assim que funciona. O próximo, por favor. Aí nós estamos caminhando. Eu estou tentando fazer um resumo de um curso que demora 60 horas. Né? 60 horas estou tentando resumir para vocês em 1 hora, né? Algumas explicações gerais. Mas depois fica aberto para vocês, não só nesse momento aí, meu e-mail está lá, estou à disposição de qualquer um de vocês, escrevo que estou à disposição o tempo inteiro. Quando vocês chegam num ponto, vocês podem perguntar, ou seja, um estudo epidemiológico operacional. O que existe? O que a Nilda quer saber? É apenas pergunta ou é uma hipótese que tem? Relembrando outra vez, a diferença entre pergunta e hipótese, que a hipótese eu já estou afirmando, fazendo uma afirmativa precoce, uma afirmativa provisória a respeito de uma possível associação entre uma possível associação entre um fator determinante e um efeito. Por exemplo, educação associado com adesão ao tratamento. Uso de máscara associado com a incidência do Covid-19, certo? Estou associando o nível de ansiedade com a infecção pós-operatória. Eu estou já formulando uma hipótese. Quando nós só temos perguntas, não existe hipótese ainda, então nós vamos cair no grupo dos estudos chamados descritivos. É o que a Hilda poderia querer falar, não, eu só quero fazer um estudo descritivo agora. Eu só quero fazer uma descrição como é que está a tuberculose aqui em Porto Velho, como é que está a tuberculose com respeito às variáveis sociodemográficas, idade, sexo, cor, procedência, só quero isso, mais nada. Esse trabalho tem importância? Tem muita importância para ela, como administradora, para um planejamento, só tem que saber o que está acontecendo. Tem tido muitos casos novos, não tem? Não estão perguntando os porquês, nós estamos querendo sim saber o que é. Então, essa proposta é descritiva, é um trabalho descritivo. O trabalho descritivo é muito importante. Por que é importante? Porque é graças a ele que nós vamos formular a hipótese. Agora, falar, mas o trabalho não tem muito valor. Na literatura internacional, eu cito sempre Tycho Brahe, passou 30 anos da vida dele medindo distância entre os astros. Mas o que ele queria? Ele queria medir distância e mediu. E mediu muito bem medido. E para que serviu isso? Kepler pegou 30 anos de observação do outro
e transformou em 3 leis de Kepler, que rege todo o sistema. Quer dizer, os dois são importantes, tanto o Tycho-Brahe quanto o Kepler. Quantos trabalhos o pessoal fez em Chagas, doença de Chagas, tudo a partir dos trabalhos originais de Carlos Chagas. E o que fez Carlos Chagas? Descrever uma série de coisas. O que fez o Koch, Roberto Koch? Descreveu uma série de coisas a respeito de tuberculose. Foi depois disso que as pessoas formularam a hipótese. Pois bem, vamos voltar aqui. O que existe? São apenas perguntas ou existe hipótese? Se existem apenas perguntas, os trabalhos serão descritivos. Se existe hipótese, aí nós falamos para a Nilda, não, se tem hipótese, me prova. Agora, como que nós vamos provar? Aí já não é um trabalho só descritivo, é um trabalho descritivo analítico. Isto é, tem métodos adequados para isso. Próximo, por favor. Se o objetivo do trabalho só tem pergunta, nós podemos, então, aclarar que o objetivo do trabalho é responder perguntas, descrever, só isso, mais nada. A Nilda não quer nada mais, nada menos do que descrever o que está acontecendo, só descrição. Tá? Se for a hipótese, o objetivo passa a testar essa hipótese, não é provar a hipótese. Nunca a gente quer provar a hipótese, nós queremos testar a hipótese. Próximo, por favor. Próximo. Se o objetivo é testar a hipótese, significa medir, portanto, necessita de um grupo controle. Então, nos estudos descritivos, não tem grupo controle nenhum. Já nos estudos descritivo-analíticos, existe a hipótese, e nós temos que medir. Medir de alguma maneira. Eu vou precisar sempre de um grupo controle. Né? Próximo, por favor. Próximo. Aqui está uma das classificações, tem várias classificações dos modelos de estudo. Aqui é a classificação que nós utilizamos no nosso curso aí. Como é que classificam os estudos, de maneira geral, nessa área biomédica? Primeiro, são estudos descritivos. Né? Como eu disse, aqueles que se propõem a descrever. Ou eles são descritivo-analíticos, isto é, são trabalhos que servem para testar hipóteses. Tá? Nós vamos testar a hipótese. Nós vamos ver aqui, para testar a hipótese, tem 2 grandes grupos. Então, aqui, o 2.1 são trabalhos experimentais, que são trabalhos de intervenção ou ensaio clínico, ou são trabalhos não experimentais. É um modelo transversal, que são surveys, ou longitudinais. Os longitudinais são aqueles cortes, pode ser prospectivo ou retrospectivo, ou se não, caso controle. Existe um terceiro modelo, que é o modelos ecológicos. São aqueles modelos que nós temos informações na comunidade, como é que está na comunidade a incidência de câncer de hepatite, né? De cirrose hepática, na comunidade é muito alta, e a incidência de bebida alcoólica também é muito alta. Fala, opa, então eu estou associando incidência de álcool com a cirrose, eu estou fazendo ao nível comunitário, não estou fazendo ao nível dos indivíduos. Então, esses trabalhos são ecológicos. E a síntese interpretativa é aquela que nós juntamos uma série de informações e trazemos tudo abaixo. Eu não sei como é que vocês estão. Eu gostaria de saber com a Natália. Natália, como é que nós estamos de tempo aí? Tranquilo, professor. Hã? Tranquilo. Posso usar mais uns minutos aí, não? Pode. Tá bom. Ó, a hora que é para mim parar, vocês me avisam, que senão eu fico. Esse curso eu fico o dia inteiro falando disso, né? O próximo, então, por favor. Eu preciso levar em consideração a paciência de vocês, né? Quando se trata de estudos descritivos, né, que a proposta é descrever, o que a Nilda pode estar em coisa? Eu falo, o que ela está querendo? Ela quer dados primários ou ela se contenta simplesmente de levantar o que tem? Quando nós estamos trabalhar com dados primários, o que é isso daí? Por exemplo, ela quer saber qual é a prevalência de pessoas que têm tuberculose latente em Porto Velho. Pergunta, onde que está escrito essa informação? Não, aqui em Porto Velho não tem. Então, ela vai fazer um trabalho, ela vai buscar essa informação
ela vai buscar esses dados que são primários, ela vai fazer o que se chama um inquérito. Então, inquérito é a busca de dados primários a respeito do assunto. Qual a prevalência de hipertensão arterial em Porto Velho? Não sabemos. Então, nós vamos medir a pressão de todo mundo, uma amostra, e dessa amostra, depois nós vamos formar. Eu posso querer saber qual a prevalência de hipertensão, mas eu já sei que aí já fizeram alguns estudos aí. Eu posso, então, mexer com dados secundários. Eu vou fazer levantamentos daquelas informações que já existem, ou nos hospitais, no ambulatório, nas clínicas. Então, eu estou tentando descrever através de informações que já registraram, isso daí é chamado de levantamento. Tá? Então, o descritivo pode ser inquérito ou levantamento. Inquérito, eu busco a informação que ela não existe. No levantamento, eu busco a informação que já existe. Próximo, por favor. Próximo. Né? Todo inquérito supõe a resposta porque é feita sobre uma população geral. Quando a gente vai fazer uma pergunta, a Nilda pode fazer a pergunta, posso falar, bom, eu estou preocupado com Porto Velho. Ok, a população de referência para ela é Porto Velho. O outro chega aqui, a Natália, falando, não, eu quero saber Rondônia, como é que está a situação de Rondônia. Eu posso estar preocupado com o Brasil. Então, é essa extensão da sua preocupação que caracteriza o que se chama a população de referência. Sobre o que a Nilda está falando, tuberculose em Rondônia, Porto Velho, ou é num bairro lá de Porto Velho, ou é no Brasil, ou é na América do Sul, onde é? Essa que se chama a população de referência. Repetindo, referência é a extensão, a magnitude, a extensão da nossa pergunta. Próximo, por favor. Próximo. Evidentemente, nós nunca trabalhamos com essa população de referência, que é uma população muito ampla, muito grande. Nós escolhemos o que se chama uma população de estudo. É o que está representando essa bolinha menor. A partir da população de estudo, ela sai, é uma amostra que sai da população de referência. Agora, na hora de nós escolhermos uma população de estudo, onde nós pretendemos fazer o trabalho, né, é bom você tomar um cuidado, que essa população de estudo tem que ter as mesmas características da população de referência. Senão eu quero ter a tuberculose em Porto Velho, mas peguei um bairro rico de Porto Velho. A Nilda está fazendo besteira, está pegando um bairro rico para fazer a descrição da idade e sexo, e o bairro pobre, como é que fica? Então, essa população de estudo dela não é representativa. Se não representa a população, esse trabalho, então, ele peca porque não tem o que se chama a generalização externa. O trabalho pode ser feito? Pode, mas depois você, na conclusão, na discussão, comenta que isso não é generalizado. São todas as pessoas da população de estudo que é aí que eu pretendo estudar todos? Não. Tem? Próximo, por favor. Próximo. 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 Isso. Nessa população de estudo, e que a gente vem com critérios. Quem que vai entrar nesse estudo? Então, tem critérios de inclusão e tem critérios de exclusão. Critério de inclusão, quem estabelece é vocês. A Nilda pode estar interessada em falar. Eu quero saber tuberculose. Primeiro, critério de inclusão. Que a pessoa seja nascida e criada aqui em Porto Velho. Então, ok, é um critério. Eu pergunto, bom, a pessoa mudou para cá faz um ano, entra ou não entra? Ela falou, a prefeita da tuberculose, você já faz um ano, ele entra. Ou ela fala, não, mudou a semana passada, não entra. Aí vai depender do que é que você está querendo responder. Então, esse critério, entra homem, mulher, qualquer idade, qualquer sexo, qualquer profissão, qualquer procedência, eu estou fazendo um trabalho que eu falo, não, eu só quero pessoas daqui, da cidade, local, nascida e criada aqui. Ou as pessoas que vieram de fora, exatamente, quero saber tuberculose daqueles que vieram de fora. Então, esse critério de inclusão e de exclusão vai depender do que é que você está querendo. Próximo, por favor. Esse grupo aqui, que é chamado de participantes, é com esses que efetivamente você vai fazer a sua investigação. É aqui que você vai ver idade, sexo, cor, doença X, procedência,
E outras variáveis, nível educacional, nível não sei o quê, prova tuberculínica, papapá. É aqui que você está descarregando as suas informações. Então, fica bem claro na cabeça de vocês que no estudo descritivo tem que ter uma referência, a extensão da sua preocupação, que é uma população de estudo, onde você pretende fazer o trabalho, e depois quais foram os critérios e os participantes. Para evitar alguns trabalhos que a gente vê em congresso, de vez em quando vem os trabalhos em congresso, peguei um grupo lá de 50, ele pegou aqui nesse pontinho, nesse participante. Você não sabe de onde veio, como veio, de que forma que é, de quem são esses participantes. Então, se você apresentar dessa maneira aqui, facilita para quem está vendo. Próximo, por favor. Próximo. Aqui é uma pergunta que mais vocês perturbam o anterior. Isso, deixa aí. Mas vocês vão atrás do estatístico. Bom, eu queria examinar pessoas, né? Eu quero saber a prevalência de hipertensão arterial. Quantas pessoas eu devo examinar? Tá certo? Eu quero saber a prevalência de infecção latente. Quero saber a prevalência de tuberculose multidroga resistente. Quero saber a prevalência de qualquer informação que vocês queiram, de como é que está o Covid aí em Porto Velho atualmente. Qual está sendo essa prevalência ou qual está sendo a incidência? Quantas pessoas eu devo examinar para ter uma resposta dessa prevalência? Em geral, a resposta, o estatístico vai fazer uma primeira pergunta para você. Qual é esse Z de alfa? Z de alfa é o nível. Eu vou dar a explicação depois, mas o Z de alfa, P vezes Q dividido por D. Próximo, por favor. Próximo. Aquele Z de alfa é a variável reduzida que você busca numa distribuição normal. Em geral, a pessoa trabalha aqui com o nível dos seus 5% ou até menos. P é a prevalência ou proporção que se imagina que vai ocorrer. Se eu imagino que vai ter uma prevalência mais ou menos de 20%, é uma suposição. Porque você fala, se eu soubesse o valor exato, eu não ia fazer a pesquisa. Eu vou fazer a pesquisa exatamente para saber. Então, ele vai perguntar para você se tem ideia disso. Se você tem ideia disso, se que é a diferença 100 menos P, e D é o nível de precisão esperado. Se você imagina que é 20%, e se nós pesquisarmos e for alguma coisa em torno de 18% ou 17%, até quanto que você tolera essa diferença entre o que é real daquilo que é? Então, essas informações são fundamentais para você conversar com o estatístico para saber quantos pacientes você quer. Se você não sabe nada disso aí, ele fala, bom, então vai ler alguma coisa, começa um trabalho aí, vai pesquisando, quando você tiver alguma informação, volta aqui. O próximo, por favor. Próximo. Agora a conversa muda de figura. Muda de figura se eu tenho uma hipótese. E a hipótese, como eu disse, sempre é uma afirmação ou uma suposição, né, que determinada exposição leva a um efeito. Aqui no esquema está mostrando, exposição levando ao efeito. Tá? Como que nós podemos testar essa hipótese? Nós vimos naquele esquema dos modelos de estudo anteriormente, que uma das maneiras é através do modelo experimental ou modelo não experimental. Quem é que vai condicionar isso ou outro? O próximo, por favor. A primeira coisa, para você saber se vai no modelo experimental ou não experimental, cai no campo da ética. Tem problema ético envolvido? Se há problema ético, se não há problema ético, nós podemos no modelo experimental. Se existe problema ético, está contraindicado, está errado, não pode ser feito, é um crime você fazer um modelo experimental, sendo que existe a ética envolvida. Se há problema ético, o estudo vai ser não experimental ou observacional. Eu, por exemplo, posso ver, o calor dilata os corpos. Os físicos podem ceder a calor e vai ver. Eu posso falar que a radiação causa leucemia nos animais. Você irradia animal e vai ter. Agora, eu não posso pegar essa hipótese e testar no homem. Dessa maneira, eu irradiar o indivíduo simplesmente para ver se tem leucemia ou não. Então, eu não posso fazer um modelo experimental, eu vou no não experimental. Próximo, por favor.
Próximo. O que é modelo experimental? Então, existe uma hipótese a ser testada. Em geral, os modelos experimentais, ou é modelo de testar eficácia terapêutica ou eficácia preventiva. Isto é ver se um medicamento funciona ou não, ou se uma vacina funciona ou não. É para isso que existe o experimento. Então, nós vamos experimentar. Aqui também existe uma população de referência, está explícita aqui no gráfico. Existe uma população de estudo, onde nós pretendemos fazer o trabalho. Existem também os critérios de inclusão. Os que são incluídos serão os participantes. Os não excluídos serão não participantes. Não participantes não significa grupo controle, que muita gente confunde isso. Ah, os participantes é meu grupo de estudos, não participante é controle. Não. É nos participantes, é nesses participantes que nós vamos fazer a alocação. Próximo, por favor. Próximo. É esse grupo de participantes que o investigador ele vem aqui e vai locar, vai fazer uma divisão que chama casual e probabilística. Não basta ser só casual. Muitas vezes, foi feita uma divisão, uma casualização. Eles pegam no inglês, randomization. Foi feita uma randomização, como se randomização fosse suficiente. A randomização tem diferentes formas de fazer. Eu posso pegar e falar que metade de vocês é do grupo A, metade é B, sem vê-los. Mas que critério é esse? Numa randomização casual e probabilística, eu vou oferecer a mesma probabilidade para cada participante, tanto dele para o grupo de estudo quanto para o grupo experimental. Razão porque, como critério de inclusão, ele vai ter que assinar uma carta lá, ele aceita participar, sabendo de antemão que ele pode ir para um grupo ou para outro. Isso faz parte do... O comitê de ética vai cobrar isso de vocês. Pois bem, se ele for no grupo experimental, ele vai, então, numa pesquisa de eficácia terapêutica, tomar um medicamento X. No grupo controle, ele toma um medicamento padrão que existia anteriormente. Próximo, por favor. Próximo. Então, aqui no grupo de estudo tem a exposição, e no grupo controle não tem aquele mesmo tipo de exposição. Evidentemente, se é medicamento, para um grupo você dá um medicamento novo e para outro grupo você dá um medicamento antigo. Você não vai deixar nenhum paciente sem medicamento. Tá certo? Se for o caso de uma vacina, uma eficácia, então, preventiva, para um grupo eu dou a exposição, para outro grupo eu dou, aplico lá um placebo, um soro fisiológico, coisa dessa natureza. E vou ver esses resultados. Não sei, aqui eu resumi 4 horas de estudo sobre isso nessas 3 apresentações para vocês terem nessa do estudo experimental. Próximo, por favor. Se o modelo de estudo é não experimental, isto é, se envolve problema ético, eu não posso irradiar uma pessoa, eu não posso, tem uma hipótese, por exemplo, que a inalação de gases anestésicos causa malformação de feto nas mulheres grávidas, causa não só a malformação, quanto pode ser a causa de aborto. Eu não posso pegar as enfermeiras e falar, bom, você vai trabalhar com gás anestésico, você não. Mas eu posso perfeitamente pegar aquelas enfermeiras que trabalham num centro cirúrgico, e aquelas que trabalham num centro pediátrico, uma está exposta ao gás anestésico, outra não. E vamos ver qual a incidência que tem. Nessa hora de fazer, nós temos 2 maneiras principais de fazer os estudos observacionais. Um modelo chamado transversal, que pode ter o longitudinal. O que é o transversal? Transversal é quando eu pego num determinado momento, num instante, no tempo, as pessoas que estão expostas e que se apresentam efeito. Então, vamos ver quem está exposto, quem apresenta efeito no efeito. Precisa tomar muito cuidado com esses modelos, porque esses modelos funcionam muito bem quando a exposição é constante com o tempo. Por exemplo, eu vi uma doença associada com o sexo. Tá?
Então, eu pego quantos doentes tem, quantos são homem e mulher. Eu, na hora, já vejo, porque a pessoa é do sexo masculino ou feminino desde que nasceu. A úlcera péptica está associada com o tipo ARH positivo. A pessoa tem ARH positivo desde que foi concebida. Então, eu posso pegar simultaneamente e vou lá no ambulatório de úlcera, pego, ver o tipo e vejo na hora. Mas não, esse daí é restrito. O próximo, por favor. Aliás, tem uma besteira muito grande que as pessoas falam. Tem dezenas de trabalhos escritos que a pessoa fala, fiz um estudo transversal. Essa palavra transversal, em português, ela pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. Quando eu falo estudo transversal, é aquele estudo que eu faço simultaneamente, é um substantivo, é uma categoria de trabalho que eu peguei num determinado estudo, o grupo exposto e grupo não exposto para ver. Mas muita gente não está fazendo um estudo de inquérito, estão fazendo inquérito e falam, eu fiz um inquérito transversal, vira uma contradição no próprio título do trabalho. Não existe, você tem um inquérito feito de forma transversal, é diferente. Transversal aí é um advérbio, é a forma como você fez o seu estudo. Eu não sei se ficou claro para vocês, esse é um ponto que às vezes gasto horas para explicar no curso, porque as pessoas fazem uma salada com isso. A maioria dos trabalhos que eu vejo com eu falo, é um estudo transversal, vai ver, não tem nada transversal, foi um inquérito feito de forma transversal. No inquérito, trabalho transversal, eu tenho grupo de estudo e grupo de controle. Voltando aqui, quando o modelo é longitudinal, isto é, eu parto de uma exposição, quem eram as pessoas expostas? Não expostas, vou ver o efeito. Evidentemente, esses modelos de corte podem demorar 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, tá? Dependendo do que você fazer. Próximo, por favor. Próximo. O modelo caso-controle é aquele modelo que eu parto do efeito e venho tentar a causa. Por exemplo, eu falo, fumar dá câncer de pulmão. Então, o efeito é câncer. Então, eu parto para quem tem câncer, pego um grupo controle que não tem câncer e volto para ver se foi exposto ou não. Aí também mereceria horas de discussão. Evidentemente, no modelo de corte, ele seria mais próximo do modelo experimental, mas pode envolver tempo, muito tempo, vai envolver tempo, dinheiro, etc. Um caso controle, se eu falar que lactação causa câncer de mama, lactação, evidentemente um corte vai demorar 20, 30 anos. Eu segui as mulheres, milhares de mulheres, para ver depois a incidência do câncer. Vou gastar uns 20, 30 anos e gastar milhares de dinheiro. No entretanto, através de um caso controle, eu posso fazer em poucos meses. Eu posso pegar um grupo de mulheres que tem câncer de mama, vou no ambulatório, um grupo de mulher que não tem câncer de mama, imediatamente saber com ela quantas vezes lactou. Cada um desses modelos, enquanto um demora 20 anos, com esse daqui demora 2 meses. Tá? O modelo caso-controle é muito econômico nesse sentido. Às vezes você demora muito bolando. A minha esposa é enfermeira também, eu sofro a enfermagem na carne, né? Casado com enfermeira. Ela fez o mestrado dela, demorou quase 6 meses aqui, bolando o trabalho, e depois, em 15 dias, fez o trabalho. Foi lá num sanatório de tuberculose, pegou as informações, em 15 dias o trabalho, provavelmente dito, está pronto, mas demorou mais tempo bolando. Se fosse fazer um estudo de corte no trabalho dela, iria alguns anos. Tá? O próximo, por favor. Próximo. Aqui, esse modelo de corte também, como eu disse, existe uma hipótese geral de causalidade das doenças. Você também tem população de referência, população de estudo, critério de inclusão e exclusão. Observa bem, quando chega nesses participantes, não foi o investigador que separou as pessoas, foi a natureza. Eu não peguei o grupo que fuma, eu mandei alguém fumar e o outro não fumar. Aqui, eu deixei que a natureza fez com que um fumasse, outro não fumasse, eu queria ver a incidência de câncer. Aqui a natureza me separou as enfermeiras que vão trabalhar num centro cirúrgico e as que trabalham na pediatria. E fui ver a incidência de malformação congênita e a incidência de aborto. Tá claro? Então, um é o investigador, modelo experimental. O modelo não experimental é a natureza. Próximo, por favor.
Aqui, essa tabelinha 2 por 2, quando você tinha uma hipótese, então, uma hipótese de causalidade, você está vendo se uma exposição leva a uma doença, então você tem doença sim e não, e grupo disposto. Eu peguei, por exemplo, nessa tabela aqui, vocês estão vendo, A é a pessoa que tem a doença e está exposto, B não teve doença, teve exposto, C, assim por diante. Observa na tabela que eu tenho A mais B pessoas expostas, né, entre as quais A ficou doente. Eu tenho C mais D pessoa não exposta, entre as quais C ficou doente. Observa que eu estou analisando essa tabela na direção da esquerda para a direita, essa seta branca aqui embaixo. Tá? Essa seta branca que está me informando essa direção que eu vou analisar. Próximo, por favor. Próximo. Então, a incidência no grupo exposto é dividir A sobre A mais B. A incidência no grupo não exposto é IO, vou dividir C sobre C mais D. Se eu dividir essa relação da incidência no grupo exposto por não exposto, tem que se chama de risco relativo. Se você não souber mais nada de estatística, simplesmente se informar qual o risco relativo, você já está me dando uma grande informação para nós. Tem o que se chama de risco atribuível. O risco atribuível é, por exemplo, a incidência menos no exposto menos no exposto. Esse risco atribuível sozinho não quer dizer nada. O importante é risco atribuível por cento, isto é, a incidência no grupo exposto menos não exposto, dividido aqui por 100%. Por exemplo, a incidência de câncer de pulmão em quem fuma. Vamos imaginar que fosse 10. A incidência do que não fuma é 5, é 2. O risco relativo dá 5. É 10 dividido por 5. Qual a incidência do risco atribuível? Né? Seria 10 menos 2, dá 8. Mas 8 o quê? Você fica sem saber. Mas vamos no risco atribuível por cento. Seria 10 menos 2 dá 8, dividido por 10, né? dá 0,8 vezes 100 dá 80%. Isso significa que, se você remover o cigarro dessa comunidade, você remove 80% dos problemas. Não sei se deu para ficar claro e nessas poucas palavras dessa informação. Próximo, por favor. Estudo do caso controle. O caso controle modifica agora que você parte de um indivíduo efetivamente que é um doente ou é um caso, né, é o efeito, e para esse caso eu preciso de um controle. Então eu volto para o caso e para o controle, tentar ver qual é a exposição que as pessoas têm. Vocês têm que tomar muito. Esse modelo é o modelo mais econômico que tem para a gente fazer o trabalho, em economia de dinheiro, mas é um trabalho a metodologia mais complicada, porque você tem que tomar uma série de cuidados. Vamos ver os cuidados. Próximo, por favor. Primeiro, quanto ao caso e controle, você tem que ver, buscar de preferência na mesma fonte o caso e o controle, ver bem qual o critério diagnóstico do caso e do controle e qual o critério de seleção. Se você falhar nessas coisas aí, você está falhando. Às vezes você fala, bom, o critério de qualquer coisa fácil, eu estou estudando diarreia. Eu pergunto, o que é diarreia? Evacuar 3 vezes por dia? 5 vezes? Se a criança evacua meio quilo numa única evacuada, isso é diarreia ou não? Né? Então você vê que critérios de definição precisa ser muito claro. O que é febre reumática? Hã? O que é tuberculose renal? Como é que se define? Eu não vou pôr a Nilda em maus lençóis e perguntar para ela o que é. É isso que vai criar encrenca. Eu posso perguntar para a fisiologia o que é tuberculose renal. Depois de 50 anos que eu mexo com tuberculose, não sei mais o que é tuberculose renal. A definição da tuberculose renal é complicada. A tuberculose pulmonar, bacilífero, o que é? Aquele que tem bacilo. Tudo bem. Ela sabe, eu sei, todo mundo sabe. Né? Na Austrália também. Tá? Mas tem algumas definições que ficam. O que é febre reumática? O que é artrite reumatoide? Tá? O que é Chagas? É o que tem Machado Guerreiro positivo ou negativo? E qual que é a sensibilidade e especificidade? Então, observa que isso daqui não é fácil. Mas vamos no problema, no miolo do caso controle, que não está aí. No próximo, por favor. Para cada vez que você escolhe um caso, se eu peguei um caso que era um homem de 60 anos de idade, eu não vou pegar um controle para ele, uma mocinha de 18 anos. Não tem o mínimo sentido. Para esse caso, se ele é do sexo masculino, eu vou pegar um masculino também.
Se ele tem 60 anos aqui, eu vou pegar um controle que tenha 60 anos também. Isto é, eu vou buscar as mesmas características, eu vou buscar o par para esse indivíduo. Isto é, fazer um pareamento. O que é, então, pareamento? É um processo pelo qual nós homogeneizamos os casos de controle segundo essas variáveis geradoras de confusão. E essas variáveis dependem de qual estudo que está fazendo. Pode ser a idade, pode ser sexo, pode ser a procedência, pode ser a profissão que o indivíduo tem, etc. Tá? Mas, como eu disse, o problema não está tanto aqui, o problema está do lado esquerdo, aqui, está na exposição. Próximo, por favor. É aqui. É aqui que a porca torce o rabo. Na hora de buscar essas fontes de informações, você tem que ficar muito atento qual é a fonte de informação que você tem. Quem que está informando é o paciente? É a mãe do paciente? É o parente? Quem é que está informando? Na pediatria, vocês sabem que a mãe, a avó. Na psiquiatria, são parentes dos casos, né? E aqui a comparabilidade é o miolo, é o espírito do caso controle está aqui nessa comparabilidade. E muitas vezes, muitos trabalhos, depois de centenas que vêm nesse sentido, que eu às vezes até comento. O médico vem falando, te juro, pé junto, que é comparável. Como é que foi? Quem que entrevistou o caso? Fui eu mesmo. E o controle, a enfermeira entrevistou. Falei, meu amigo, joga o seu trabalho no lixo, porque não. Se você entrevistou aqui, a outra entrevistou aqui, a outra pessoa, enfermeira, o técnico, seja lá quem for, você está estragando. Não que sejam dois profissionais, são entrevistadores os dois, mas um entrevistou aqui, outro entrevistou aqui embaixo, você está estragando o trabalho. Porque se a pessoa tem uma tendência a sempre exaltar alguma coisa, então o mesmo entrevistando o caso e o controle, essa exaltação se divide. Se tem a tendência a omitir, ele entrevistando o caso, o controle, isso acontece. O efeito dessa falta de comparabilidade, ou ele exalta uma falsa diferença, ou mascara uma real diferença. Em qualquer um dos dois casos, não vale a pena. Próximo, eu tenho a impressão que acho que... Aqui, observa aqui essa tabela, agora a gente vê a tabela não no sentido da esquerda para a direita, mas de cima para baixo. E aqui, eu peguei casos de doentes e não doentes e vou ver quantos estão expostos. Aqui a gente busca o que se chama o odds ratio, ou risco adicional, que é esse produto cruzado, A vezes D dividido por B, vezes C. Próximo, acredito que não temos. Próximo. Eu tentei, aqui nessa 1h30, fazer um resumo num curso de 60 horas. Desculpa da correria, mas a intenção foi para atender a arte da pesquisa científica. Nessa arte é dar pelo menos fundamentos gerais sobre a investigação. Eu estou às ordens, se quiserem algumas perguntas agora, estou aqui à disposição, ou se quiserem fazer perguntas escrito, pode mandar por e-mail. É só, quando me perguntam por e-mail, é só não querer que eu responda na hora, que às vezes tem uma fila aqui e eu tenho que respeitar a fila. Natália, era isso que você queria? Professor, em pensar que esse ponto de discussão, né, a falar sobre projeto de pesquisa, era um assunto que nós discutiríamos enquanto grupo, e aí achamos por bem estender esse convite para abranger outras pessoas e outros pesquisadores. E muito me encanta ver colegas que participaram da pós-graduação comigo na Escola de Enfermagem estão presentes aqui, então eu agradeço a participação. Alunos de pós-graduação e de graduação também da escola, e aqui também da universidade. E eu estava tão ansiosa para começar que eu não ressaltei que essa semana a universidade fez 38 anos de sua fundação. E aí, quando o senhor começou a falar a respeito do conhecimento, eu fiquei pensando o quanto nós contribuímos e o quanto nós temos ainda a contribuir com a sociedade, né? Já manifesto o meu interesse em participar do próximo curso de 60 horas. Ouvir o senhor é sempre um prazer e uma honra. E se o senhor quisesse continuar falando por mim, continuaríamos ouvindo a explanação, que foi uma excelente explanação. É muito gostoso ouvir e compartilhar o que o senhor tem para nos oferecer.
para deixar mais informal, eu vou deixar aberto para que as pessoas liguem as câmeras, para que também, né, se apresentem, e aí façam a pergunta diretamente para o senhor. E eu queria colocar também aqui a presença, professor, que nós temos do pessoal de Ariquemes, que é da Liga Acadêmica de Doenças Estigmatizantes. Então, é um prazer ter outros municípios também aqui do estado compartilhando esse momento conosco. Os nossos especializandos do programa de saúde pública também estão presentes e é muito gratificante ver a participação. Temos residentes também aqui conosco e outros acadêmicos de outras universidades. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vou deixar aberto e a Sônia já tinha se manifestado para falar. Deixa eu só desligar meu som. Boa tarde a todos. Não sei se o meu som está ligado. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Um prazer muito grande. Boa tarde, querido professor Rufino, meu professor no curso de Pneumologia Sanitária da Fiocruz. Que alegria estar aqui com o senhor. Meu coração está, assim, saltitante. E rever aqui colegas como a Nilda e a Natália, e conseguir colocar alguns dos meus alunos que fazem parte da Liga Acadêmica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente FAEMA, cujo prazer eu tenho de fazer parte nesse momento. Estamos em semana de planejamento, e estar aqui participando dessa tarde é para mim um presente. Muito obrigado, Natália. Nós vamos continuar a nossa fala. Eu hoje estou mais ligado à docência do que à assistência, a Nilda sabe disso, mas ela sabe que tem aqui uma colaboradora, né, em tuberculose, uma apaixonada, né, pela pesquisa e pela ciência. Prazer ver o senhor, professor. Um carinho muito grande. Eu faço menção do professor constantemente em minhas aulas quando eu falo de tuberculose. Eu não faço uma aula de tuberculose sem fazer menção do professor Rufino, pelo menos umas 3 vezes na aula de tuberculose. Oi. Oi. Ouviu? Oi, boa tarde. Eu queria também poder dar uma contribuição e dizer, professor Rufino, da minha satisfação, do meu respeito e principalmente de ter a oportunidade de revê-lo. A inspiração e o amor pela tuberculose, o senhor foi responsável por isso na minha vida, desde a época que o senhor foi o coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, quando ainda, à época, eu iniciei o meu amor e o meu envolvimento completo pela tuberculose. Hoje, ainda vivendo a assistência e a docência, eu sempre entro em sala de aula dizendo que o meu objetivo é fazer com que os alunos se apaixonem pela tuberculose. É esse o meu objetivo em sala de aula, para que eles possam, a partir de um momento futuro, na sua vida profissional, fazer com que esse nosso trabalho, esse nosso amor e esse nosso empenho possa ser multiplicado e feito da melhor forma. O meu prazer e a minha gratidão pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Professor, o microfone do senhor está desligado. Precisa... Isso. Se clicar na foto, tem um microfone que deve estar vermelhinho, aí o senhor clica nele para deixar ele... Não. Por aqui eu não consigo desmutar. Só por aí. Agora deu certo. Está ouvindo agora? Sim. Estão ouvindo? Tá bom. Bom, muito obrigado a Letícia aí. Espero que tudo corra bem na carreira dela. Ela escolheu a tuberculose e que vai em frente. Tudo bem? Estão ouvindo? Sim. Sim. Estão ouvindo, né?
Tá bom. Muito obrigado. Sim. Antes de passar a palavra para a Melisane, que falou que tem uma pergunta aqui no chat, eu queria também registrar, professor, que nós temos... nós temos a presença de uma aluna da Geografia aqui da Unir, e aí eu gostaria de agradecer também a presença de outros cursos, além da saúde, para discutir sobre a arte da pesquisa científica nesse momento, né? Mel, você pode ligar teu microfone, que eu vou desligar o meu. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Rufino. Quem que está falando? Aqui é a Melisane. Aqui é a Melisane que está falando. Tudo bem? Tudo em paz com você? Tudo bem. Liga a sua câmera. Pronto, liguei minha câmera. Vocês estão me vendo? Agora... A minha webcam é péssima. Parece que eu sou o Gasparzinho, sou a Luísa José. Então, professor Rufino, eu me sinto muito feliz de estar participando dessa reunião hoje com a sua presença. Gostaria de agradecer a sua fala, os pensamentos que sempre nos fazem refletir. E durante a sua explanação, eu lembrei muito quando nós nos reunimos no ano passado, eu não sei se o senhor lembra, que eu havia ido para a entrevista do mestrado, e sentamos um pouquinho para falar sobre algumas coisas. E o senhor sempre com essas ideias de inovação na pesquisa, de nos fazer refletir, e eu gostaria de agradecer muito o senhor, porque suas palavras me incentivaram muito para a proposta de um novo projeto de pesquisa, que eu submeti para o processo seletivo de doutorado direto lá na Escola de Enfermagem, e consegui, fui aprovada, e foi justamente aquilo que nós conversamos, de pesquisas inovadoras no campo de avaliação em saúde. Então, eu agradeço muito o senhor pela inspiração das novas ideias, tá? E estou com saudades. Bom, é um prazer, Melisane. Espero que tudo corra bem aí com você, tá bem? Tá bom. E aí, professor, eu tenho uma pergunta a fazer. Nós temos visto alguns estudos que trabalham com os chamados delineamento misto, que seria os delineamentos mistos no material e métodos, que seria voltado, né, para a parte de um estudo quanti e quali. E aí, em alguns cursos que eu já realizei, eles trazem essa proposta como uma proposta inovadora, trazer tanto a abordagem quantitativa quanto a abordagem qualitativa em relação às subjetividades e valores envolvidos naqueles resultados. E eu gostaria de ouvir um pouquinho o senhor, o que o senhor tem a dizer sobre isso. Os trabalhos são excelentes quando a pessoa junta diferentes metodologias, tanto quando eu junto a parte quantitativa, né, um modelo com outro. Por exemplo, teve uma enfermeira aqui, aliás, várias enfermagens, que fizeram aquele curso comigo, e no fim elas acabaram fazendo um trabalho mestrado e doutorado na mesma investigação, em uma parte de descritivo, uma parte, e na medida que foram descobrindo os casos, e pegaram esses casos e fizeram o caso controle. Então, é um caso controle aninhado no estudo descritivo. Isso tem bastante trabalho daí. É pena que a gente não teria tempo para detalhar os modelos que tem aqui de trabalho feito com diferentes metodologias, é uma pena. Agora, enriquece muito mais a hora que você junta a parte quantitativa com qualitativa, né? É a qualitativa que dá um embasamento muito grande. Eu até agora estou procurando, depois de 50 anos, estou procurando algum aluno algum filho de Deus que apareça, que queira ver a parte qualitativa, seria isso. A grande pergunta que eu sempre fiz, o que aconteceu com os pacientes após terem tido tuberculose? Como é que está a vida dele pessoal, psicológica dele, como é que ele está se sentindo? O que a tuberculose ensinou para a vida dele? Adiantou alguma coisa ou ele continuou tapado do mesmo jeito, continuou
sensível, continua, o que modificou? E essa pergunta que nunca, depois de 50 anos que eu mexo com o assunto, nunca foi respondida, e essencialmente é qualitativa, não é quantitativa. É a maior pergunta que eu tenho. Se a tuberculose está aí avassalando metade do mundo, eu pergunto, o que o mundo está aprendendo com a tuberculose? Você vê que no caso da pandemia Covid, em 15, 20 dias, aí um mês, quanta coisa que ensinou para o mundo inteiro. Foram obrigados a parar, pensar, refletir, está todo mundo refletindo, pensando em quarentena. Quer dizer, causou um impacto muito grande. A tuberculose, pouca gente se preocupa com o tratamento, com multidroga resistente, é uma preocupação válida, sem dúvida nenhuma. Mas o que isso daí está adiantando para as pessoas em benefício dela? Não só da saúde física, mas da saúde mental e espiritual. Essa é a minha grande dúvida. Ou seja, respondendo à sua pergunta, essas intersecções de estudos, de modelos diferentes, não só quantitativo, quanto quantitativo e qualitativo, são altamente enriquecedoras, excelentes. Tá? Claro que... Obrigada, professor. Nada, obrigado você. Professor, deram a ideia do senhor continuar, se o senhor puder, para continuar falando sobre outros estudos e abordagens, porque a gente está aqui só para ouvir o senhor. Escuta, vocês têm, acho que, tempo para isso, não tem? Não, o tempo é do senhor. Não, mas eu também agora teria um outro compromisso. Agora, a hora que você me falou 1h30, eu marquei um outro compromisso daqui a 10 minutos. Mas nesses 10 minutos estou às ordens, viu? Desculpa, mas eu não sabia. A hora que perguntei, você falou 1h30, né? Marquei um outro compromisso na internet também. Então, fica com o combinado que nós marcaremos uma nova conversa para continuidade. Vamos conversar. Vamos conversar. Tá? Vou deixar aberto para mais perguntas. Nath, vocês conseguem me escutar? Sim. É a Ju, aqui de Ribeirão Preto. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, eu estou com problema na internet. Mas eu gostaria de parabenizar a iniciativa. É muito bom escutar a sensibilidade do professor Rufino, falando de métodos de pesquisa, a arte de aprender, a arte de ensinar. Gostaria também de me colocar à disposição um material que a gente tem utilizado de métodos mistos, dizer para quem fez que, na verdade, o objetivo geral, a questão de pesquisa do projeto, ele tem que abordar tanto a parte quantitativa quanto a parte quantitativa, mas depois eu mando o material, a gente pode discutir e fazer novas discussões. Obrigada pela oportunidade. Forte abraço a todos. Muito obrigada, Ju. Professor Rufino, a Juliane Crispim, que foi orientada do professor Ricardo. Eu sei, conheço ela, o Ricardo, é gente excelente, tanto um quanto o outro. Recentemente, deixa eu ver se... eu dei um curso lá para... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Esse ano, dei um curso a pedido do Ricardo, lá para o grupo, e da qual quem estava coordenando as coisas era a Juliana. Juliana, está lembrada disso? Juliana? Sim, professor. E estivemos juntos nos bastidores, agora no encontro virtual. Mais por conta da organização, do contato, mas estava lá com esses bastidores. Tá bom. Tudo bem. Só para colocar também, professor, que a Nilda colocou maravilhosa apresentação. É um prazer sempre poder participar e prestigiar o senhor, professor Rufino, que também foi o meu professor na especialização. O senhor contribuiu com a formação desse Brasil todo, e eu estendo, acho que, para o mundo inteiro, que conhece e tem um pouquinho de professor Rufino dentro de cada um de nós. Eu agradeço muito o senhor ter aceitado o convite, para nós é uma honra
essa tarde de conversa e tenho certeza que teremos outros momentos. Tá bom. Muito obrigado. Eu que Se agradeço. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, senão a gente encerra. Professor, o senhor não somente falou da arte da pesquisa científica, como deu uma excelente aula de epidemiologia. E muitos dos nossos alunos ainda nem tiveram essa disciplina na grade horária ali, né? Não cursaram ainda, e tenho certeza que provocou inúmeras reflexões, né? Para esse momento, quando for abordado. Eu agradeço mais uma vez pela parceria e por o senhor nos inspirar enquanto profissional, enquanto pesquisador, mas, acima de tudo, enquanto pessoa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, desejo sucesso aí para vocês, que tudo corra bem, continuem trabalhando, que está precisando de muita cabeça pensante, principalmente nessa época aqui no Brasil, está precisando de muita gente com bom senso, com bastante bom senso, ajudar a colaborar com bom senso e conhecimentos que nós estamos precisando. Saúde para todos vocês e um abraço coletivo para todos vocês, tá? E foi um prazer rever alguma dessas pessoas, Sônia, a turma aí que já tinha visto há muitos anos atrás, né, Sônia? Em curso. Muito tempo, vários anos, né? Já faz alguns anos, querido professor, uma década, para dizer a verdade, e fico muito contente em revê-lo e saber que o senhor está assim tão bem. Amo o senhor como professor, como pesquisador, um grande estímulo na minha vida, pode ter certeza. Meus alunos da Liga, que trabalham com tuberculose, que já têm, né, pesquisas feitas em tuberculose, a referência que eu falo sempre, professor Rufino, agora eles tiveram a oportunidade de conhecê-lo nessa apresentação. Tá bom. Um abraço coletivo para todos vocês aí, então, tá? Até uma próxima. Abraço.